Salve, muito boa noite. Obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente, nesta quarta-feira, que hoje foi muito quente na política, discussão na CPI, também muitos projetos. O Congresso Nacional está funcionando de forma remota, mas os debates continuam e continuam muito intensos. Hoje, aqui no Frente a Frente, o deputado Lafayette de Andrada, ele é do Republicanos de Minas Gerais, da região de Barbacena, né, deputado? Exatamente. Deputado, um grande debate atual e que o presidente Jair Bolsonaro tem inflamado é essa história do voto impresso. Há argumentos de que se trata de um recuo, né? Eu, particularmente, acho que as urnas eletrônicas são seguras. Vários já foram eleitos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. A presidente da CCJ, Bia Kicis, que o projeto é dela e que ela faz uma força, foi eleita na urna eletrônica. Se houvesse irregularidades, ela não seria eleita, porque ela estava na oposição ao sistema vigente na política, né? E tem aquela história, as pessoas acham que você vota pela internet. Não, a urna não é ligada à internet. E já é impresso o voto, cada urna imprime. Cada urna é única. Cada urna tem aqueles eleitores que votam naquela urna e os elegíveis pela urna. Quem faz a apuração não é a Justiça Eleitoral, não é o Supremo, não é o Tribunal Superior Eleitoral, é a própria urna. O TSE apenas contabiliza. Todo mundo sabe disso. Por que ainda resta essa polêmica, deputado? É porque sempre há uma insegurança, né? O senhor tem essa insegurança? Eu não tenho assim, uma opinião formada, mas eu acho que, assim, se você tirar um extrato estatístico, 5% ou 10%, de que os votos sejam auditáveis, não precisa ser todas as urnas, mas aqui, eu quero auditar aí 5% das urnas. E elas, ao votar, continua sendo a urna eletrônica, você é igual um caixa do supermercado, você vota, imprime ali o seu voto, você confere, não, aqui é o que eu imprimi mesmo, e põe na urna. Se der algum problema na apuração, fala, não, vamos ver aqui a urna. Assim, se você tiver um mínimo estatístico, porque estatisticamente, se você auditar 3% das urnas, você resolve o problema. Você detecta se tiver algum tipo de fraude ou não. Isso dá uma segurança para o eleitor, não custa nada. Então, assim, mas já houve isso. Não, a urna impressa não. Antigamente era cédula escrita. Não, houve uma urna impressa com impressora assim do lado. Mas acabou que não funcionou. Acho que não botaram para rodar. Porque isso sai caro também, né, deputado? Você vai ter que substituir. Para você, num dizem que é sistema astronômico. De orçamento apertado, como destinar dinheiro para fazer... Para a mudança das urnas. Botar impressora no país inteiro, Brasil imagina. Inteiro. Pois é, por isso é que eu acho que isso tem que ser aos poucos e um percentual mínimo. Você não precisa trocar da noite para o dia todas as urnas do Brasil. Imagina, são 5 mil municípios, cada município tem quantas urnas, então são milhares e milhares de urnas, você vai dar alguns bilhões de reais. Não precisa disso tudo. Mas é um percentual mínimo aí, 2%, 1%, 3%. E o processo já está adiantado lá, né? Está na Câmara. Comissão, né? Agora está... A Câmara vai votar isso também. É outro tema que está aí para ser votado agora na CCJ, e vai aprovar ou não, mas tem que ir para o Senado também. Eu acho que vai ser aprovado, pelo menos esse número mínimo, né, auditável, eu acho que a tendência... E tem que ser até outubro, o presidente Jair Bolsonaro andou declarando aí por esses dias que se a Câmara e o Senado aprovarem e não for implantado, não tem eleição. Como é que o senhor lê essa declaração dele? A declaração dele, a opinião dele, né? A gente tem que respeitar. O Bolsonaro sendo Bolsonaro. O senhor acredita que pode haver aí alguma coisa para ter eleição no ano que vem? Nossas instituições são maduras, né? A nossa democracia está bem amadurecida, nós não temos eu não vejo nenhum risco de crise institucional, né? O Brasil é um país democrático, que vai respeitar as leis, as instituições, e a vontade do povo que é soberano, que deseja votar. Teremos, né, eleições. Essa estratégia do voto impresso, ela é da bancada governista? Eu vejo muito assim do núcleo ligado ao presidente da República, que faz muita questão de ter uma fórmula de voto auditável. Eu sou favorável a que seja auditável um mínimo percentual. Eu acho desnecessário você colocar o voto impresso em todas as urnas. Então. Exatamente, uma amostragem, como são feitas as pesquisas eleitorais, entrevista 2.000 pessoas no Brasil. Então, você não precisa colocar urna com impressão no Brasil inteiro. Uma pequena amostragem. Mas isso também não é complicado, porque pode colocar ali exatamente naquele lugar onde mas é sorteado, sim. o candidato A
teve mais votos que o candidato B, ou seria aleatório? Não, é aleatório, mas o que é preciso fazer é o seguinte, se o resultado eletrônico apurou, como o Zé Maria falou aqui, quem apura é a urna, fulano de tal já tem outros votos. Peraí, vamos ver se é isso mesmo? Abre aqui a urna, vamos ver se coincide com o que o computador disse. Essa que é a questão, é só a impressão para você auditar o resultado que o computador Essa auditoria apresentou. já existem e funciona da seguinte forma. Todas as urnas são colocadas Elas e imprimem. os partidos... Não, Os os boletins partidos de urna, né? Não, antes de distribuir. É, Todas as urnas são zerada, colocadas né, e aí os partidos escolhem aleatoriamente uma quantidade de urnas, que eu não me lembro qual é a quantidade, e essas urnas não serão distribuídas, são analisadas pelos técnicos dos partidos. Não, existe já um sistema existe. de auditagem. Agora é auditagem pelo próprio eleitor. Ele confirma se o que ele votou efetivamente é o que está lá, ele põe na urna. Eu acho que os Estados Unidos é que tinham que estar, nesse momento, fazendo uma grande campanha para a adoção da urna eletrônica. Né? Lá é a maior não confusão. aqui querendo ser impresso. Lá eles são cada estado é de um jeito. Cada município, cada condado. Não, cada um. e lá lá tem é muito mais um complicado. problema interessante. Lá não existe justiça eleitoral. Quem promove a eleição é o governo, é a prefeitura, o governo do estado, e não tem justiça eleitoral. E muitos voluntários. Mas quem organiza é a prefeitura, é o governo do estado. Não é a justiça eleitoral, uma coisa independente. Por isso é que... É outra coisa desnecessária, não? A justiça eleitoral. Veja bem, nós estamos Olha, agora nos Estados já há Unidos. mais de 2 anos. Nós estamos há mais de 2 anos de governo, ainda restam 3 processos pedindo o impedimento do presidente Jair Bolsonaro. Mas a justiça eleitoral ela é quem coordena as eleições, né, de maneira isenta. Ela não é o partido A, nem o partido B, não é o governo, nem a oposição. É um órgão isento. Eu acho que vale a pena isso. Quanto a isso, eu não vejo prejuízo, não. O que tem que dar é ferramentas para que ela julgue mais rápido, né, para que ela tenha mais celeridade. Mas existir uma justiça eleitoral, eu não sou contrário, não. Deputado, por falar em prejuízo, tivemos essa semana a divulgação de reportagens dizendo que há superfaturamento na compra de tratores com um orçamento, uns chamaram de secreto, o Estado de São Paulo, mas os deputados, alguns chamam de orçamento paralelo, que são as emendas de relator, aquelas RP9s, que agora tem essa nomenclatura bonita aí, né? RP9, que são as emendas de relator, que aí o deputado vai lá e diz, olha, manda lá um ofício para saber, para dizer para onde vai aquele dinheiro, qual município que vai receber. No passado, isso resultou na CPI do orçamento, que, aliás, chegou tarde, porque as denúncias já estavam lá desde 1991. Agora, vai ter CPI, não vai ter CPI, a oposição já pediu, vai ter uma investigação. A Denise, deputado, é uma expert em orçamento. Ela que fez, tem lembra experiência. aqueles anões do orçamento? Os anões, as Ela, primeiras furo matérias, da Denise. muito antes da Furo CPI da Denise. do Collor ainda. Anterior. Foi antes, aquelas primeiras Os matérias. anões do lá. orçamento, me lembro muito mesmo. Vai revelar a idade, mas tudo bem. Não, experiência. Deputado. Mas, Nossa, recordão. Muito Não, tudo tempo. isso aí, isso na verdade são críticas feitas pela oposição, mas tudo é legal, quer dizer, são emendas que são votadas, são dotações orçamentárias que existem, não há nenhuma ilegalidade, existe a crítica da oposição, a maneira com que são distribuídas as emendas, mas não há ilegalidade. Mas não é fizeram. secreto, né? Não tem nada de secreto. Pois é, mas não fizeram as emendas individuais, elas passaram a ser impositivas, ou seja, de liberação ali. Sim. O deputado botou lá, eu quero tanto para asfalto Na cidade lá tal. em Barbacena. Exato. Aí vai ter que, isso aí vai ser aprovado automaticamente, Sim. liberado automaticamente, porque é uma emenda individual de um deputado. Perfeito. Aí vem esse conjunto aí, essa verba, que o relator chega, olha, essa aqui é a emenda de relator, pá, vai lá para o Ministério para fazer pavimentação asfáltica em 25 municípios. Aí o deputado vai lá e diz, não, olha, esse aqui é para o meu município, e fica um negócio meio por debaixo do Não tem nada pano, do que pano, ninguém não, sabe. Pelo menos é essa a impressão que passa. Mas não é. É a impressão. Não é falta de transparência na gestão do orçamento? Não tem um centavo da gestão do orçamento que não é divulgado no portal de transparência, né? O que há é uma reclamação da oposição, porque eles não participam da divisão dessas indicações.
faz parte do jogo. Durante os governos do PT, Lula e Dilma, a oposição ficava, não existia as emendas impositivas, a oposição ficava à míngua, não recebia nada. Hoje a oposição recebe direitinho porque são impositivas. Agora, essas verbas extras são verbas discricionárias que o governo pode utilizar e as bancadas governistas indicam. Tudo está no portal de transparência. Ou seja, a institucionalização do toma lá da cá, então, olha... Que sempre existiu. Mas agora, então, é isso mesmo. Vamos viver assim, pronto, acabou. Quem não tiver satisfeito, que foi. vá ao TCU. Aqui, durante os São governos... 3 bilhões. Durante os não, governos... tem mais ainda, Zé Maria, estamos falando em mais durante bilhões os aí, governos do PT, acontecia exatamente isso. Toma lá da cá. Quem era da oposição não recebia nem pão e água. Quem votava com o governo recebia. O toma lá da cá, que sempre existiu. O governo Agora, Fernando Henrique também foi assim. O orçamento... Desde que existe o planeta Terra, desde que existe orçamento, funciona mas só que assim. dessa vez a culpa tem que ser do Congresso, né? Porque foi o Congresso é que votou, mas eu volto a insistir. Não tem nada de ilegal, nada de irregular e nada que não tenha transparência, porque não sai um centavo das contas do governo que não são divulgadas no portal. Aí o pessoal queria, o deputado falando de tal, indicou, não sei o que, indicou, está aqui, está de maneira transparente. Eu queria explorar um pouco aqui o senhor, foi secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado grande, que tem regiões muito diferentes. Como é que o senhor está vendo hoje o tratamento da segurança pública e esta polêmica aí do Rio de Janeiro? Sobre a polícia não entrar, ser proibida pelo Supremo de entrar no morro. É um crime proibir a polícia de entrar onde está o bandido. Não é possível. Nós temos um tempinho aqui, eu vou contar um caso. Eu era secretário de Segurança Pública e houve um congresso, um evento nos Estados Unidos e eu estive lá. E aí nós fomos convidados para conhecer o FBI. Eu era secretário de Segurança, eu mais uns 2 ou 3 secretários. E fomos lá conhecer o FBI. Entramos lá num prédio bonito. Eu conheço, eu já fui lá também. E aí, lá no 15º andar lá e tal, um dos diretores lá fez uma exposição para a gente e contou alguns casos, mostrou lá no PowerPoint alguns casos interessantes, de bem-sucedidos que o FBI atuou. Que tinha desorganizado, né? Exato. Aí contou o seguinte episódio. Falou, olha, que tinha lá um cidadão que eles estavam desconfiando que aquele cidadão era um terrorista e começaram a seguir, monitorar o cara lá. E aí eles indicaram um agente do FBI para ficar amigo do bandido, para fingir que era amigo, que era bandido também, e os dois juntos planejaram estourar uma bomba num shopping center. O agente do FBI fingindo que era terrorista também. E aí eles combinaram entre os dois que o agente do FBI tinha um contato lá no leste europeu e tal, que arrumaram uma maleta, a maleta era uma bomba relógio, e parecia muito com uma maleta. Então, o terrorista verdadeiro deu dinheiro para o agente do FBI, que estava fingindo que era terrorista também, para comprar a tal da maleta. E a maleta veio lá do leste, passou pelo México, passou por não sei onde, fez todo o percurso, daí 2 meses chegou a maleta. Só que essa maleta era uma bomba falsa, ela nunca ia explodir, mas toda parecia que era a bomba. E aí os dois, juntos, no domingo à noite, entraram lá no duto de ventilação do shopping center e começaram a montar o reloginho da maleta, bomba e tal. E nessa hora veio a polícia e prendeu os dois, um era agente e tal, e o terrorista foi preso. Aí o apresentador falou assim, olha, o cidadão foi preso, 90 anos de cadeia, está lá, você pode visitar se quiser, a bomba não estourou, ninguém morreu, não temos nenhuma vítima. E o cara está na cadeia lá há 90 anos. Nisso estava do meu lado o secretário de Estado de Segurança de um outro estado. Falando, se fosse no Brasil ia ser diferente. Por quê? Iam dizer que é crime preparado, que é flagrante preparado, porque montaram, que é crime impossível, porque a bomba era de brincadeirinha. Então, o bandido ia estar solto ali, e se bobear, o policial ia tomar uma punição, porque armou um flagrante. Porque armou um flagrante. Então, olha a inversão de valores. O cara falou, olha, o cara está preso lá há 90 anos, ninguém morreu. Aqui no Brasil, se bobear, o policial ia tomar uma pena. Então, é um absurdo isso, a polícia ser impedida de entrar no ninho do bandido. É uma desmoralização. Agora, como é que corrige isso, deputado? Aí eu vou ter que fazer aqui uma crítica aqui, com todo respeito, a alguns posicionamentos do Supremo.
o Supremo impedir na pandemia da polícia subir no Subir morro, no morro. qual que é a razão disso, né? E aí a justiça muitas vezes está agindo de maneira tendenciosa e ajudando Eles a bandidagem. fortaleceram, né? Fortalecendo a bandidagem. Isso não é possível. Não. Isso que é inadmissível. Agora, nesses casos agora que tivemos aí recentes, realmente eram muitos bandidos. Mas Esse episódio corre do o risco, Jacarezinho. se ocorrer lá, de ter um inocente que por acaso estava passando numa rua e acabou que levou um tiro. Isso também não é uma coisa que precisa ser... Não. Separar aí esse joio desse trigo? Não. Nos locais que são chamados zonas quentes, né, a pobre da população está sempre correndo o risco de tomar uma bala perdida, seja do policial ou seja do bandido. Agora, o fato é que você não pode impedir a polícia de correr atrás do bandido. Isso não é possível. Bom, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Que Eu pena. agradeço muito a sua presença aqui. Conversa Já fica boa, o né? convite para o senhor voltar. Quando a conversa foi boa é mesmo. boa, passa depressa, a gente nem percebe. Né? Eu agradeço demais aí, Denise e Zé Maria. Foi Muito uma alegria obrigada. muito grande. E mais um frente a frente, né, Zé Maria? Muito bem, é isso aí. Eu agradeço muito, deputado. E a você. O Zé Maria é conterrâneo nosso. A Denise é lá do Sul. Eu sou gaúcha. Eu estudei lá em Barbacena, na Escola Agropecuária de Barbacena, o CADA. É isso aí. Aulas Abreu. É isso aí. Muito obrigado, muito boa noite. É isso aí. A você que nos assistiu, uma boa noite. Até a próxima semana. E se precisar sair de casa, máscara, álcool gel, cuide-se, porque a pandemia, o vírus ainda está por aí. Boa noite, até a próxima.